Graças e paz, povo de Deus, estamos aqui em mais uma aula do nosso curso básico em teologia e nessa feita nós estamos falando sobre a escatologia bíblica. Nós já falamos sobre sinais que antevêm a volta de Cristo, já falamos sobre estado intermediário dos mortos e tem tantas outras aulas que nós falamos e eu tenho certeza que você tem se deleitado nessas aulas. Sem falar nisso também, toda semana nós temos um encontro reservado para poder tratar uma aula maior, uma aula onde nós vamos estar explicando de forma mais detalhada cada ponto das doutrinas escritas na Palavra de Deus, que assim foram formando a teologia bíblica e também a escatologia, ok? Então vamos lá. Para essa aula eu reservei algo muito interessante que poucas pessoas falam a respeito, que é os sinais que antevêm o arrebatamento da igreja. Nós temos que entender que o arrebatamento da igreja será um fenômeno real que acontecerá antes da grande tribulação. Só para que a gente entenda, a igreja não passará pela grande tribulação. Haverá aqueles que irão se converter durante a grande tribulação e serão arrebatados, como está escrito lá em Apocalipse capítulo 7. Mas isso não é a igreja. O salmo, por exemplo, da igreja que será arrebatada antes da grande tribulação é o Salmo 46. Então você que é pregador aí, que gosta de ministrar a palavra, você já sabe que o Salmo 46 é um salmo escatológico para a igreja, ok? Que o socorro o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. E aí vai ver todas as desolações que ele vai fazer sobre a face da terra. E ele ainda diz, vinde e vei as desolações que eu tenho feito sobre a terra. Corto o arco, quebra a lança, queimo os carros de fogo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É um salmo tremendo, que eu tenho certeza que você, estudando esse salmo, você será alimentado pelo Senhor. Então, do mesmo jeito que há sinais, como eu falei nas aulas anteriores, da vinda de Jesus, há sinais também que antecedem o arrebatamento da igreja. Lembrando que o arrebatamento da igreja é um dos sinais da volta de Jesus. A Bíblia vai dizer que o Senhor só vai voltar quando o homem do pecado se revelar, e ele só será revelado quando o Espírito Santo for tomado, for tirado e levado junto com a igreja para se encontrar com o Senhor nos ares. A gente pode ver isso em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo de 1 a 4. E ele diz assim, versículo 4, o qual se dispõe a se levantar contra tudo o que é de Deus. Então, quando ele aparecer, é porque a igreja foi arrebatada. Amém? Nós vamos ver outros textos, como 1 Tessalonicenses, capítulo 4, que a gente vai ver também Paulo falando sobre essa vinda do Senhor, como se dará esse encontro. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, que a gente vai ver que o Espírito Santo será retirado juntamente com a igreja. Mas vamos lá. Quando nós estudamos a escatologia e não fazemos essa separação da segunda vinda de Cristo e o arrebatamento da igreja, acabamos cometendo um erro, achando que a salvação é durante ou depois da grande tribulação. O arrebatamento da igreja se dará durante ou depois da grande tribulação. E na realidade não. Mas aí tem muitos que vão se perguntar, mas tem um texto, eu já ouvi na igreja, dizendo que o arrebatamento da igreja só iria acontecer, ou Jesus só iria voltar, quando o evangelho fosse pregado em todos os lugares, onde todo mundo ouvisse o evangelho de Jesus. Então, por isso que nós precisamos pregar e pregar e pregar. Na realidade, o texto vai dizer lá, Mateus capítulo 24, versículo 14, diz assim, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Então, na realidade, o texto está falando do evangelho do reino, porque nós sabemos que hoje, na face da terra, com toda a tecnologia que temos hoje, nós temos cerca de aproximadamente 3 bilhões de pessoas
que ainda não ouviram falar acerca de Jesus Cristo. É muita gente. Então nós poderíamos dizer que a volta de Jesus ainda vai demorar muito até essas pessoas serem alcançadas pelo Evangelho. Mas na realidade, quando a Bíblia fala de Evangelho do Reino, nós temos que entender que depois do arrebatamento da igreja, durante a grande tribulação, haverá as 144 testemunhas que vão estar anunciando. Vai ter as 2 testemunhas que serão mortas em praça pública e depois ressuscitará, que vão estar anunciando o Evangelho do Reino. E tem também um anjo que vai proclamar o Evangelho do Reino a todas as nações. Aí começa o negócio. Porque depois disso, a Bíblia ainda vai falar que o Senhor Jesus Cristo descerá nas nuvens com a Jerusalém celeste, vai comandar as nações por 1000 anos, e durante esses 1000 anos, a igreja que estará com ele arrebatada continuará falando do seu amor, das suas verdades, dos seus princípios, pregando esse evangelho durante esses 1000 anos, para que assim, depois desses 1000 anos, a Bíblia diz que Satanás será solto, enganará ainda muitos, e aí virá o grande dia, ou o grande trono branco, um julgamento final, onde o Senhor vai julgar cada um, aqueles que morreram sem Cristo, aqueles que morreram durante a grande tribulação, aqueles que se rebelaram durante o milênio, vai julgar um por um, e depois disso, novos céus e nova terra. Então a gente entende que esse final, então virá o fim, é o grande trono branco, ok? Só para que você possa entender melhor disso. Falando nisso, eu posso afirmar que Jesus Cristo pode voltar agora. Você está ouvindo aqui essa aula e Jesus Cristo lhe tomar agora. Eu creio nisso para os dias atuais. Eu creio, assim como eu vi os meus professores falando, eu acredito que nós seremos arrebatados. Nós não seremos a geração que provará da morte, nós seremos arrebatados, ok? Então vamos lá. Separando isso, a gente tem que entender de alguns sinais, para a gente ver se está próximo o arrebatamento da igreja ou não. Então, se você está acompanhando aí com o seu e-book, por favor, observe os sinais e você pode desfrutar, né, de ler cada texto, dentro de cada contexto, a qual o Senhor nos deu essa revelação, depois de mais de 15 anos estudando as Escrituras Sagradas, por mais de muitos outros cursos que nós fizemos dentro da escatologia, dentro da teologia bíblica, tá? Então, dentro disso, nós reservamos esses sinais e vamos ver se esses sinais já se cumpriram, ou estão se cumprindo, ou irão se cumprir. Primeiro sinal, o esfriamento espiritual. A gente vê que hoje já é uma realidade, por a igreja estar vivendo num momento de muita abastança, estamos vivendo um período de frieza, como a igreja de Laodiceia. Temos de tudo, não temos falta de nada. Então nós estamos vendo que as pessoas estão procurando o religioso mais pela questão de status e não pela questão de realmente sentirem a necessidade de uma conversão genuína ao Senhor. O aumento da ideologia LGBT. Nós vamos ver que o próprio anticristo se apresentará assim. Eu quero ler para vocês esse texto. Está lá em Daniel capítulo 11. Vamos abrir rapidamente Daniel capítulo 11, certo? Lembrando que essa aula é uma aula introdutória, mas durante a semana nós temos uma aula que estaremos detalhando cada ponto desse. Será uma aula gravada, né, ao vivo no caso, mas você vai poder assistir ela quantas vezes você quiser, você que participa dos nossos cursos aqui, onde nós vamos estar explicando, você pode tirar suas dúvidas sobre os assuntos que nós estamos aplicando aqui para você. Daniel capítulo 11, versículo 37, diz assim:
E não terá respeito ao Deus de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a deuses algum, porque sobre tudo se engrandecerá. Então, você observa que a pauta LGBT é uma pauta LGBT, pauta feminista, é uma pauta que vem tirar esse amor a Deus, às mulheres, né, tirando aquilo que é natural. Mas vamos ver outro texto, por favor, para dizer que a pessoa não está lendo só um texto bíblico. 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4. Observe. 1 Timóteo capítulo 4. Versículo de número 3. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para todos os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Então, é as proibições que estão querendo fazer. Para que casamento? É o que dizem hoje. E em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, você vai ver o que a gente acabou de ler. Olha o que diz o texto. É algo tremendo. 2:4. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no trono de Deus, querendo parecer Deus. Então, a pauta LGBT, ela trata essa questão do homem ser o seu próprio Deus. Pode fazer o que quiser, e a gente vê que isso tem aumentado gigantescamente nos dias atuais, né? Nós vamos ver isso também em Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Vamos ver também 1 Timóteo capítulo 1, versículo 10. Apocalipse 22, 15 vai falar sobre isso. Apocalipse 22, 15. Eu estou falando isso para que você possa ter argumento para tratar esse assunto. 22, 15 diz assim: mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os fornicadores, e os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. A gente vai ver aqui que o Senhor, ele deixa claro sobre os fornicadores. E aqui entra na classe também dessa ideia LGBTQIA+. Então a gente já viu 2 sinais. O terceiro sinal, dificuldade para evangelizar a família. Tem os textos aí. Mas nunca foi tão difícil evangelizar a família hoje. Apesar de que as famílias hoje estão sendo treinadas, condicionadas a internet, celulares, plataformas digitais para assistir séries, filmes, e as crianças estão sendo cada vez mais levadas à rebeldia. Nós temos o atraso da família para servir a Deus. Cada vez mais as pessoas demoram a buscar a servir ao Senhor, sempre têm suas próprias convicções, não tem desejo de ir para o lugar de salvação, quer dizer, prefere as coisas do mundo do que as coisas de Deus, saudades das coisas deste mundo. São as pessoas, eu creio que você conhece alguém que fica na igreja e sempre fica falando de como era a vida antes da igreja, como se fosse algo muito bom que ela vivia. Porque naquela época eu namorava demais. Porque naquela época eu fazia isso, acontecia, bebia assim. E conta com uma felicidade que é como se ela estivesse vivendo hoje numa prisão, né? Então, a gente vê que isso é um dos sinais que antevém ao arrebatamento da igreja. Rebelião. Nunca se houve um tempo a qual essa palavra fosse tão real nos nossos dias. Rebelião na igreja, rebelião da família, rebelião de filhos, rebelião de pais, rebelião no trabalho. Liberalismo. Nós vamos ver lá em Apocalipse capítulo 3, que a igreja de Laodiceia era justamente uma igreja liberal. Uma igreja rica, porém liberal.
uma igreja que podia ter tudo, podia ser como você quisesse. Essa é a nova tendência que estão querendo implantar na igreja. Hoje nós vamos ver, dentro da pauta da atualidade, pessoas já falando sobre que Jesus ele é homossexual, que Jesus ele é negro, que Jesus é branco, que Jesus é pardo, que Jesus é isso, que Jesus é aquilo, que Jesus, o que quer o coração é o amor. E não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Jesus é transformação, nossa vida, não liberalismo. Jesus nos chamou para a liberdade, mas essa liberdade, quando não tem limite, vira libertinagem. E essa libertinagem nos leva ao pecado. O relativismo. Hoje estamos vivendo em um momento que a verdade deixou de ser verdade e começa a ser relativizada. Quer dizer, cada uma pessoa tem um tipo de verdade. É onde nascem os falsos profetas, é onde nascem os falsos mestres, que eles entenderam a Bíblia de uma forma errônea, que ninguém entendeu daquele jeito mais, que só eles têm a revelação, e agora eles vão aplicar isso ao coração daqueles que também têm uma mente endurecida e não querem aprender a verdade da palavra de Deus, infelizmente, né? Então a gente vai ver esse sinal do relativismo. Destruição das instituições como família, casamento, escola, doutrinas bíblicas, ceia do Senhor, ética, destruição total. Nós vamos ver hoje na internet muitas pessoas criticando a ceia do Senhor, criticando o casamento, criticando a família, criticando a escola. Esfriamento do amor, Mateus capítulo 24, 12, vai dizer: por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. A corrupção no meio das igrejas, cada vez mais, gente, não é impossível um negócio desse. A corrupção, ela tem atingido esferas gigantescas, ao ponto de a frase do momento é essa: a profecia é dada mediante a quanto você paga. São os profetas de Baal. Se pagou muito, você profetiza até aquilo que não é de Deus, até aquilo que Deus é contra, Deus abomina, você diz que é de Deus, você diz que é bênção de Deus, você diz que Deus é quem abriu a porta, Deus quem deu, Deus quem fez. Espera aí. Então você vai ver uma corrupção. Pregadores que pregam nos púlpitos das igrejas mediante a fazer agenda e não a ser profetas de Deus. A pregação ela tem que servir para consolar, exortar, corrigir, orientar, levar o povo a Deus. Mas hoje está sendo o contrário. As pessoas estão colocando Deus como se fosse um serviçal, como se fosse um mordomo deles, como se tivesse à disposição deles a qualquer tempo, qualquer horário. Como muitas vezes eu vejo alguns pregadores dizendo: eu vou colocar Deus no canto da parede. Como é que coloca Deus no canto da parede? O Senhor dos céus e da terra, o Senhor que criou todas as coisas, o Senhor que pega todas as águas que existem na terra somente na palma da sua mão, o Senhor que consegue medir o universo com a palma da sua mão. Imagina um negócio desse. Aí o cara diz: eu vou colocar Deus no canto da parede. Você coloca uma aranha, você coloca um rato no canto da parede, mas Deus não. Deus, ele é Deus, comigo ou sem mim. Deus, ele é Deus. Eu dando lugar para ele me usar, ou eu dizendo não me use mais. Ele continua sendo Deus. Então os pregadores estão se vendendo. Nós vamos ver apostasia, abandono da fé. Como tem crescido o número de pessoas que estão se declarando ateístas, que outrora se declararam servos do Senhor, batizados com o Espírito Santo, batizados nas águas. E por fim, a perseguição psicológica, onde hoje as pessoas estão entrando muitas vezes em universidades, em escolas, em ambiente de trabalho, e elas estão se atrofiando espiritualmente, ministerialmente, porque elas não podem falar a verdade, não podem falar mais o que gostariam de falar. E isso até dentro da igreja, onde muitas vezes
Homens de Deus, mulheres de Deus, já se renderam a essa perseguição psicológica porque não querem arrumar um problema. Porque se falarem a verdade em alguns púlpitos, não serão chamados mais para pregar, não acontecerá mais isso, deles ter oportunidade na igreja. Isso é triste. Quando entendemos que o arrebatamento da igreja é o começo do fim, então podemos dizer quando e onde será a segunda vinda de Cristo. Então nós entendemos agora que a vinda de Cristo é uma coisa, o arrebatamento é outra. E pelo que eu falei aqui dos sinais, te dei alguns sinais, todos eles já se cumpriram. Então, qualquer momento Jesus pode voltar. E como é que está o meu e o teu coração nesse momento? É momento da gente se consertar com Deus. É momento da gente buscar ao Senhor. Quando a igreja for arrebatada, aí sim nós teremos um período exato da volta de Cristo. Mas vamos lá. Qual a intenção desse arrebatamento do Senhor? Nós já vimos os sinais e esses sinais já cumpriram. E como é que se dará esse arrebatamento? Uma característica singular que identifica a igreja fiel é o sentimento de constante expectativa que o domina no tocante ao evento, ao retorno de Cristo. É ela saber que não ficará neste vale de lágrimas. Os crentes sabem que o arrebatamento é uma realidade que lhe diz respeito. O arrebatamento será o começo do fim, pois a nossa reunião com Ele será antes da grande tribulação. Isso está aí os textos, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, Apocalipse capítulo 3, porque o fim é o dia de Cristo. Veja as características do dia de Cristo, será depois da aparição do iníquo, 1 Tessalonicenses fala sobre isso, será depois da apostasia, isso também fala lá em 2 Tessalonicenses, será depois da manifestação do homem do pecado, da grande tribulação, será depois do arrebatamento da igreja. Então, você que é igreja, que é servo do Senhor, tem essa esperança no seu coração, que nós seremos arrebatados. E tem vários outros textos aqui no seu e-book para que você possa analisar, a qual nas nossas aulas semanais nós vamos estar lendo texto por texto, vamos estar tirando as suas dúvidas de forma mais detalhada, de forma bem mais aprofundada. Então, as palavras que são usadas para arrebatamento, transladação e rapto, né? Qual o propósito do arrebatamento? Primeiro propósito, livrar os embaixadores do rei do perigo iminente. Recompensar a igreja de Cristo mediante os galardões, a outorga dos galardões no soleníssimo tribunal de Cristo, que nós entendemos que tribunal de Cristo é para galardoar a igreja, não é para julgamento no sentido de juízo, mas sim de galardão, de bênçãos, de benefícios. E, por fim, terceiro, conduzir a igreja às bodas do Cordeiro, que se dará durante 7 anos, porque nós vamos ver que a Bíblia sempre usa tipologias, e quando Jesus fala das bodas, ele estava falando no contexto judaico geralmente durava 7 dias, então por isso que nós afirmamos que será 7 anos, o período da grande tribulação, estaremos com ele nas bodas do Cordeiro. E por fim, a introdução da igreja no reino da glória e imortalidade, conforme o desejo expresso por Cristo em João capítulo 14, versículo 3, que diz que vai nos levar, né, para um lugar que Ele há de preparar. Nós sabemos que o arrebatamento ele terá alguns sinais, como a trombeta do arrebatamento que está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. O tocar da trombeta no dia do arrebatamento se relaciona com o alarido de um arcanjo. O alarido significa originalmente uma expressão militar, uma voz de comando. Então essa trombeta aqui que Paulo fala é uma voz de comando do arcanjo falando para a igreja subir. Mas tem um mistério, que muitos
muitos, não são poucos, muitas pessoas confundem essa última trombeta que Paulo fala com as 7 trombetas do Apocalipse. E eles acham que vai ser no final a última trombeta é a 7ª trombeta. Não. Fala aqui, esse mistério está revelado lá em Números capítulo 10, versículo 2. Aprenda isso, por favor, por gentileza. Bota isso na sua cabeça. As 2 trombetas são mencionadas lá em Números capítulo 10, versículo 2, que é uma tipologia dessa última trombeta. Por quê? São 2 trombetas de prata. A primeira é tocada para que as pessoas venham se acordar, se reunir, se preparar para uma solenidade, para um momento que vai ter com o Senhor, certo? Essa trombeta era tocada. A segunda trombeta de prata era tocada para reunião. Então a primeira era para preparar e a segunda para reunião. A primeira trombeta de prata foi tocada no dia que o Senhor disse está consumado, que começou aí a preparação dos servos do Senhor que iam se convertendo, conhecendo a Cristo, batizando-se, sendo cheio de Deus, cheio do poder de Deus, para que a última trombeta, que é esse alarido de arcanjo, quando tocar, a gente venha se reunir com ele na glória. Esse é o mistério das 2 trombetas de prata, lá de Número capítulo 10, versículo 2 a 10. Assim podemos entender que esta trombeta é uma figura da que existe nas regiões celestiais, que está lá em Hebreus capítulo 8, versículo 5, e Hebreus capítulo 10, versículo 1. Deixando claro que esta trombeta será usada para a reunião dos santos diante do Senhor. Visto que em Mateus 24, 30 e 31 encontramos os anjos a recolher os eleitos, logo após ser proferida a lamentação por todas as nações, alguns serão levados a pensar que a igreja será arrebatada até Cristo, havendo destruído os exércitos do anticristo. Ora, devemos considerar, porém, que o capítulo 24 de Mateus não apresenta os eventos em ordem cronológica, quer dizer, não é uma linha exata. O Senhor foi falando de momentos e momentos. Jesus falou de algo que era futuro e depois Jesus falou de algo que era passado, ok? Para que a gente possa entender. Então, o que é que vai acontecer nesse arrebatamento? Os fatos ligados ao arrebatamento são a ressurreição dos mortos, crentes, os mortos que creram em Cristo, os mortos que creram em Deus, os mortos que serviram ao Senhor, a transformação dos vivos, teremos um corpo glorificado, segundo lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, e para melhor compreender sobre o arrebatamento da igreja, precisamos ir para o Antigo Testamento e entender casos como o de Enoque, casos como o de Elias, para que a gente possa entender melhor isso. Então nós temos que entender que a igreja será arrebatada. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa expectativa, que nós não ficaremos aqui para ver o que vai acontecer na terra. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima aula.